Vamos continuar o nosso estudo da carta de Efésios. Capítulo 4, de 17 a 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui Paulo começa uma das partes mais práticas da carta. Se vocês lembrarem, no início eu falei que metade da carta era doutrina pura, vamos dizer assim, e a outra metade era prática pura. Então, ele doutrinou os efésios, ele ensinou as bases da fé cristã, que é a graça, a salvação mediante a fé, o sacrifício único, exclusivo, perfeito e completo de Jesus, a unidade na fé, a unidade no Espírito, no corpo de Cristo, enfim. Não vou resumir a primeira parte, né? Mas vocês perceberam que ele foi trabalhando a base, o alicerce, o fundamento, a identidade do cristão, a identidade dos efésios. E agora, mais especificamente, desta parte em diante, ele vai focar na prática cristã, na conduta cristã, na santificação. Se somos salvos, se somos cristãos, não podemos mais andar como andávamos antes. E ele faz o contraponto entre os gentios, os pagãos. Primeiro, ele quis construir a ideia de que não importava a tua origem, ser judeu ou ser gentil para a salvação. A partir do momento que tu te converte, que tu és salvo, muda o nível. Tu subiu um degrau. O próximo degrau, o próximo nível, se chama santificação. Então agora ele faz um contraste, um contraponto com os gentios, partindo do princípio de que os efésios são cristãos, lavados no sangue do Cordeiro, pessoas renascidas, renovadas, regeneradas, pessoas santas, lembram? Abençoadas, irrepreensíveis, que fazem parte do corpo de Cristo. Então, se eu sou membro do corpo de Cristo, eu não posso agir como um pagão, como um gentil. Mas aí agora, daqui para frente, esse gentil é o significado pejorativo, aquele de quem é pagão, aquele que não é cristão. Então ele está dizendo, ó, não vivam mais como os gentios, como os pagãos, como os não cristãos, como os não crentes. Ficou claro isso? Ele começa a fazer um contraste. É interessante que muitos dos textos que eu tenho utilizado nas referências bíblicas, na descrição dos vídeos, vem de Colossenses. E eu gostaria de fazer esse esclarecimento. Acredita-se que essa carta de Efésios, para os Efésios, ela foi também uma carta circular. Quer dizer, ela foi endereçada para os Efésios, mas ela também circulou pelas igrejas do entorno, as igrejas que estavam na volta de Éfeso. E uma dessas igrejas era a igreja de Colossos, que daí foi escrita a carta aos Colossenses. Mas acredita-se que esta carta de Efésios foi lida lá na cidade de Colossos e também em Laodiceia. E por que eu tô falando isso? Porque vocês vão perceber que tem muitas referências e muitos textos que são praticamente iguais. Então, Paulo falou para os Efésios e Paulo falou para os Colossenses. Então, a referência que a gente tem de Efésios também é de Colossenses e vice-versa. E a carta de Laodiceia, acredita-se que ela sim foi escrita, porque Paulo menciona, mas ela se perdeu. Ou ainda não foi achada. Não sabemos, né?
Mas era só para vocês entenderem que quando eu peço para vocês lerem as descrições do vídeo, tem muito Colossenses ali, tá? E não é por acaso, não é por engano. É porque sim, essas cartas são irmãs, são correlatas, são muito parecidas. Primeiro, porque foi o apóstolo Paulo que escreveu. E segundo, porque o objetivo era o mesmo: ensinar os novos cristãos a andar de acordo com a conduta bíblica, de uma forma condizente com o evangelho, com essa nova vida, certo? Então vamos lá. 18. Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Então aqui fica nítido o contraste. Se as pessoas vivem de uma forma obscurecida, significa que elas estão nas trevas. Vivem na sua vaidade, significa que elas querem fazer a vontade do seu eu. Elas não estão querendo obedecer o mestre, fazer o que Jesus ou o que a Bíblia diz. Não, eu quero fazer o que eu acho. Então, a minha vaidade. E tem uma vida maravilhosa esperando essas pessoas e elas desconhecem, elas ignoram essa nova vida. Por quê? Por causa da ignorância. Não a ignorância da grosseria, da estupidez. Elas ignoram essa vida justamente por causa da ignorância, da mente embotada, obscurecida, atrasada, presa nas coisas do mundo. E Paulo fala da dureza do coração. Pessoas que se tornam insensíveis, que tu fala com elas e elas não acatam, elas não aceitam. 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, o que acontece? Paulo está falando para novos convertidos. Sim, as pessoas encontraram Jesus, mas elas estão vivendo a mesma vida de antes do Evangelho. Eu diria, qualquer semelhança com o mundo atual é mera coincidência? As pessoas se convertem. As pessoas, às vezes, até frequentam uma igreja, uma instituição, mas elas não mudam os seus hábitos. Elas não mudam a sua natureza, elas não mudam o seu coração, elas não fazem nada em direção à nova vida. Elas mantêm os mesmos hábitos, os mesmos maus comportamentos, os mesmos vícios, as mesmas opiniões, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, enfim. Elas acham bom ter Jesus, é um conforto, é tão bom o louvor, é tão bom estar no meio daquelas pessoas, mas aquilo ali é como uma chavezinha que ela liga e desliga, uma gaveta que ela abre e fecha, ou vai frequentar a reunião como algo externo e não participa de nada que queira realmente mudar o interno, o interior, o pessoal. Estão se identificando? Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que Paulo fala? São os crentes carnais, aquele crente que ainda está na carne. O objetivo dele não é ser espiritual. Não é buscar as coisas do Espírito. Não é estudar a Bíblia. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui no YouTube? Aprendendo cada dia um pouco mais sobre a palavra de Deus. Aprendendo cada dia um pouco mais sobre Jesus. Sobre o que fazermos para nos parecermos com Jesus. Isso pode ser feito de qualquer forma. Pode ser feito através da oração, através da leitura da Bíblia, através do testemunho. Quando tu testemunha do que Jesus fez na tua vida, quando tu evangeliza, aquilo que tu fala é o que tu vive. Então, se tu não vive, tu não vai falar de Jesus para ninguém. Tu não vai pregar o evangelho para ninguém. Tu não vai falar da Bíblia para ninguém, porque tu não vive aquilo.
20. Ele fala da impureza, mas depois eu vou explicar melhor. 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aqui Paulo aperta um pouquinho. Por quê? Porque ele pergunta, ele questiona se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Porque quem era Jesus? Jesus era manso, humilde de coração, era santo, não foi encontrado pecado nele, ele fez o bem, ele tinha um testemunho de vida, ele tinha autoridade, ele não pregava como os escribas, lembram? A gente viu todo o amor, bondade, misericórdia e graça na vida de Jesus no Sermão do Monte. E aí, tu encontrou esse Jesus? Tu aprendeu com ele? Tu quer segui-lo? Tu quer ser cristão? Então, para ser cristão tem que seguir o Cristo. 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Então, tu te converteu, tu aceitou Jesus. Tu pode até estar fazendo parte de uma igreja. Tu pode até estar aqui acompanhando esses vídeos. Tu pode até estar lendo a Bíblia. Tu pode até estar orando. Que mais? Tu ama as músicas, os louvores. Tu tá gostando muito disso. Mas e a nova vida interior? E como que tá as tuas atitudes? O que mudou depois que tu encontrou Jesus? Depois que tu aceitou Jesus? Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Tu vai deixar de ter desejos enganosos? Tu vai deixar de ter desejos impuros? Tu vai deixar de ter pensamentos sujos, imundos, pecaminosos? Não. Tu vai lutar diariamente contra isso. Tu vai passar a aprender cada vez mais sobre Jesus, cada vez mais sobre a Bíblia, orar cada vez mais para lutar contra esses desejos. As tentações não vão parar. O que vai mudar é que tu não vai ceder, tu não vai cair na tentação. Tu não vai sair do mundo, mas tu vai ser livre do mal, do maligno. Isso não vai mais ter poder sobre a tua vida. 23. Então, os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. O Espírito Santo, em Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2, ele é apresentado com 7 características. Assim como a gente viu o fruto do Espírito, que tinha 9 gomos, o Espírito Santo, ele tem 7 características, ou 7 atributos, ou... As pessoas usam várias expressões para falar isso, mas é o quê? O Espírito Santo, ele é santo. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, o que acontece comigo? Eu tenho o Espírito de santidade. Lembram? São santos e irrepreensíveis. A sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor. Então, quando tu é nascido do Espírito, tu recebe, vamos dizer assim, do trono de Deus, o caráter do Espírito Santo, vamos dizer assim, que isso faz parte da nova vida. Então, o que Paulo está dizendo? Se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Entendendo que vocês são santos,
entendendo que vocês são sábios, que vocês têm um entendimento superior aos outros, que vocês têm o conselho, vocês têm fortaleza, conhecimento e o temor do Senhor. Então, nós temos essa capacidade em nós quando nós nascemos de novo, mas nós temos que exercitar isso no espírito. Nós precisamos buscar diariamente. Tu tá fraco, então tu ora pedindo espírito de fortaleza. Tu tá confuso, tu não tá sabendo o que fazer, espírito de sabedoria. Uma vida pura, limpa, espírito de santidade, porque o nome do Espírito é Espírito Santo. Então ele é um espírito de santidade. Ele habita ele habita em nós para nos fazer santos. Conhecimento. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar todas as coisas, mas para isso a gente tem que ler. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que meditar, a gente tem que buscar o conhecimento também. E o temor a gente viu muito em Provérbios, porque falava muito do temor. O que é o temor? É amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com o nosso coração, com a nossa alma. Esse é o temor. O temor começa com amor, com adoração, com serviço. Eu quero fazer coisas que sirvam a Deus, que sirvam ao reino, que sirvam ao evangelho, que se coloca, a pessoa se coloca como um servo diante de Deus. Então, tudo isso Paulo está falando, ó, que tu tem que te renovar e começar a fazer essas coisas. No 24, vou pegar um pedacinho para fazer o sentido. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, olha o que nós temos aqui. Se revestir. Eu posso até dar um exemplo básico. Claro, vamos dar o exemplo das mulheres, né? Sou mulher. A mulher se veste de um jeito X, buscando atrair olhares ou se destacar. Enfim, ela tem um jeito de se vestir. Ela se converte. Este Espírito Santo começa a falar para ela: não é assim que tu deve te vestir. Um exemplo. Falava palavrão, falava mentira, falava coisas sujas, maliciosas. Esse Espírito Santo que está dentro de ti começa a te ensinar. Não é assim que se fala. Tudo que é puro, lembra? Tem vídeo no canal. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é nobre, se tem boa fama, se tem alguma virtude, isso ocupe o pensamento de vocês. Ser renovado na mente, ser renovado no espírito. Verdade, a verdade do íntimo, não mentir, não exagerar. Tem pessoas que exageram, que contam histórias, que enganam os outros. Depois, no outro vídeo, Paulo vai continuar. Então, o que nós precisamos aprender com esse trecho de hoje? Que o crente, ele age, fala, pensa e vive de um jeito. E o não crente, o não cristão, ele vive na prática das velhas obras, da natureza carnal, dos desejos, da vontade. Ele é escravo da vontade, é escravo dos desejos. São pessoas que buscam o seu próprio prazer. A sua vontade tem que ser satisfeita. Não importa se é pecado, não importa se fere alguém, simplesmente quer ser satisfeito. Aí são pessoas que não têm freio, não têm limites, são libertinos, pessoas corrompidas, que fazem coisas que são deploráveis e reprováveis, pessoas que são imorais, são malvadas, vivem no ambiente terreno, não no céu. Não é celestial, não é espiritual, é carnal, é terreno, é para baixo, é do pó da terra, estão na lama do pecado, estão enredados em muitas coisas deste mundo. E sim, aqui Paulo dá alguns exemplos, né?
os prazeres carnais, sensuais e impuros. São pessoas que andam sem rumo, quer dizer, elas não têm nenhum princípio que elas fazem ou deixam de fazer, não faz diferença, porque elas não estão seguindo nada, não estão buscando o céu, é simplesmente se satisfazer aqui na terra. São pessoas teimosas. O que é isso? Uma pessoa que tem o coração duro, cabeça dura, que é insensível, que não aceita ser corrigido, que não aceita ser repreendido, que não quer mudar de opinião, vamos dizer assim. Tem vícios, muitos vícios, porque o Espírito Santo habita no corpo, no nosso corpo. Então, como que a casa que o Espírito Santo habita vai ser suja? Como que a casa, tu vai colocar coisas ruins para dentro do teu corpo? Porque os vícios sempre têm a ver, né? Com o que tu come, com o que tu bebe, com o que tu usa, com substâncias, coisas assim, né? Que tiram o discernimento. São coisas que anestesiam, que entorpecem, que a Bíblia fala, tiram a sobriedade, tiram a capacidade de vigiar, a capacidade de prestar atenção. Eu fiz uma lista. As pessoas que estão na carne, elas têm pensamentos vazios e inúteis. Elas estão mergulhadas na escuridão. O que quer dizer estar mergulhado na escuridão? Quer dizer que elas estão cegas. Elas não veem. Elas não veem além do que elas estão vivendo nos prazeres da carne, nos desejos, na vontade. Elas não conseguem ir além. Os seus olhos não enxergam. E tem um salmo, que é o Salmo 115, que fala que são pessoas que têm olhos, mas estão cegos. Os ouvidos estão tampados. Elas estão enganadas. Elas são como zumbis. Tem olhos que não veem, tem ouvidos que não ouvem, só falam que não é bom. Essas são as pessoas que não desenvolvem espiritualmente. São pessoas que estão ainda com a velha natureza. Não se revestiram do Espírito, não nasceram da água e do Espírito. Tem aquela história de Nicodemos, ele era mestre em Israel e ele não entendia como nascer de novo. E Jesus diz, mas tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Sim, tu tem que nascer de novo, tu tem que ser regenerado, tu tem que ser uma nova criatura, uma nova pessoa, com novos pensamentos, com novas atitudes, com novas práticas. E aí Jesus fala, tu tem que nascer da água e do Espírito. Tu tem que ter uma nova vida em Cristo, uma nova natureza. Receber luz nos teus olhos. E aí tu vai passar a ver como Jesus vê. Tu vai ouvir, porque a palavra de Deus, estar ouvindo a palavra de Deus, vai trabalhando no nosso interior. Vai aguçando nossos ouvidos espirituais para discernir entre a voz de Deus, a voz do Espírito Santo e as vozes do mundo. Desde os mandamentos, amar a Deus tem que ser de todo o coração. Então, não é para amar 25% do coração, 70%, não, é 100%. Ou como seguro de carro, 110%. É de todo o teu coração. Não pode deixar um pedacinho ali, ó. Ah, não, essa parte aqui deixa. Essa aqui não, Senhor, tu não toca nessa. Então, tu não ama de todo o coração. Tu não ama de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E aí, por isso que Paulo pergunta, se é mesmo que vocês conhecem a Cristo? Será que de fato mesmo vocês conheceram e viram que ele é a verdade? Vocês estão instruídos nesse caminho de verdade? Será mesmo? Porque vocês têm que viver agora de acordo com esta nova vida. Aí tem que ter a mente renovada, né? Uma mente renovada. Ser liberto. E, bom, eu podia citar, eu fiz várias pesquisas aqui, né, sobre isso. A pessoa que se torna escravo da sua própria vontade, escravo do pecado, dominado pelo desejo, é uma pessoa miserável, ela não tem mais as rédeas da sua vida. Nós vemos muito isso em várias circunstâncias, assim, em vários exemplos, né, de pessoas que são escravas de si mesmas.
E aí tu pensa, se tu foi feito, criado à imagem e semelhança de Deus, tu não pode ser escravizado por ti mesmo. Tu tem que buscar em Deus essa libertação. E isso é muito importante. Não é pela tua força, não é um esforço humano, não, é uma entrega ao Espírito Santo. Tu vai dar o teu coração, tu vai dar os teus pensamentos, tu vai dar as tuas palavras, tu vai dar as tuas atitudes, tu vai dar a tua vida para que Ele mude, para que Ele transforme, para que Ele regenere, para que Ele santifique. Esse é o processo. É Deus que opera em nós o querer e o realizar, segundo a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo todos os dias. Temos a mente de Cristo. Nos enchermos do que é bom, para que quando nós abrirmos a boca, a gente fale do que é bom, porque a gente está cheio do que é bom. É uma árvore, ela tem que dar bons frutos. Bom, tudo isso é a introdução dessa parte prática aos Efésios, que é todo dia, todo santo dia, diariamente, nos libertarmos das velhas atitudes, dizia assim, do velho homem, da velha natureza, de quem tu era antes de Cristo e agora quem tu é depois de Cristo, né? Assim como a humanidade foi dividida antes de Cristo, depois de Cristo, quando a gente se converte é a mesma coisa. Quem era a Cândida antes de Cristo e quem é a Cândida depois de Cristo? Essa mudança, essa regeneração, essa transformação, essa santificação é diária. É o negar-se a si mesmo, é o tomar a cruz e seguir a Jesus. São novas roupas também, são novos entretenimentos, sim. São novas práticas, sim. São novas palavras, sim. Tudo é novo, tudo se fez novo, tudo é transformado. E nós temos que ser instruídos, temos que aprender isso. E a melhor forma é lendo a palavra de Deus, porque está tudo escrito aqui. E hoje foi só, assim, a primeira parte sobre a prática de uma nova vida em Cristo. Amanhã a gente continua.